Boa noite, Renan. Boa noite, galera. Tudo bem? Show, Fernando. E aí, animado para a imersão da semana que vem? Para quem não sabe, inclusive é uma nova era da Smart, tá? Vocês que já acompanham a Smart há algum tempo sabem que nossa empresa, nosso grupo Smart, as arrematações, tudo foi feito sempre de forma muito remota, né? A gente tem hoje o maior evento ali de leilões de imóveis do país, que é o Smart Experience, que acontece uma vez por ano, mas fora isso, é, com exceção de alguns eventos que a gente sempre fez, gostou de fazer, né, como o Smart Barbecue, uma outra, um outro contato, uma visita numa cidade que reúne os martantes ali, via de regra, nosso contato diário aqui, esse foi sempre muito focado no online. E agora a gente mudou completamente a Smart, né? Estamos trocando agora de sede, estamos indo para a sede, já terminando lá o auditório. Quem tem acompanhado a Smart aí no Instagram deve ter visto já nos stories ali. Trocamos de sede, criamos um auditório, capacidade para 120 pessoas, para receber vocês aqui em Belo Horizonte com muita frequência, fazer imersões bem práticas, para que vocês possam fazer a coisa acontecer, né, na prática, está conosco, né? Acho que a caminhada em conjunto aí da Smart com a comunidade, com as pessoas que nos acompanham, uma caminhada de prosperidade, tenho certeza que vai mudar muito agora com essa nova era da Smart. E, claro, como não pode ficar de fora, São Paulo também está na agenda, então a gente vai alternando aí São Paulo e Belo Horizonte, mais em Belo Horizonte, sendo bem sincero, então a galera que está indo agora semana que vem, dia 20 e 21, vai rolar em São Paulo, né? Vai ser mais escasso em São Paulo, mais frequente em Belo Horizonte, porque construímos um auditório para receber vocês dentro da nossa casa, então natural que a gente privilegie ali receber vocês aqui em Belo Horizonte, tá bom? Mas esse final de semana, 20 e 21, vai rolar em São Paulo, tá? Então, lugar bem legal, imersão preparada com muito carinho, já estamos aí algumas semanas discutindo, né, o cronograma, como que a gente vai trazer para vocês muito conteúdo prático em 2 dias, né? Um desafio, porque é óbvio que tem muita vivência, muita coisa prática, e a gente quer trazer as melhores sacadas para vocês em 2 dias juntos. E não é só conhecimento, né? Na verdade, vamos atrelar ali também, né, Fernando? Muito network, muita parceria. Espero que muitos saiam ali com arrematações também da imersão. Então, vai ter Smart Tank. Então, quem acompanhou aí no Instagram, o Smart Tank versão assessoria, agora vai ter o Smart Tank versão parceria. Cara, vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Vale muito a pena, já se programe. Quem acompanha Smart aí, cara, sendo bem sincero, já se programe para em alguma das imersões estar aqui conosco em Belo Horizonte ou nas imersões que a gente fizer em São Paulo. Não vão ser tantas, vou ser bem sincero, vão ser mais imersões em Belo Horizonte que em São Paulo, mas se organize para estar conosco aqui, visita a série da Smart, esteja aqui conosco, né, conheça aqui o nosso QG, aqui é onde a gente constrói tudo que a gente entrega hoje, o maior ecossistema de leilões do Brasil. Não é isso, Fernandão? E é engraçado, né, Renan? Porque o que acontece? A gente tem uma cultura na comunidade Smart, ela foi construída sobre essa fortaleza, que é o fato da gente estar presente. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro Smart Experience, né? O primeiro entrega do Awards, né? A premiação ali que a gente fez via online no meio da pandemia. Então, gente, o que a gente faz aqui dentro da Smart é a gente estar juntos todos os dias. Então, a gente tem a necessidade de estar juntos. E agora, com a sede nova, com o auditório novo, a gente vai querer estar junto mais vezes. Então, quer dizer, as imersões agora vão ser meio que uma dinâmica, né? E isso para cada um dos grupos, assim. Então, façam isso, porque a gente quer estar junto, a gente está, não é uma comunidade fria onde o pessoal se fala quando precisa, digita lá, manda para o suporte. Não, não. A gente está presente. Né? Então, acho que isso faz toda a diferença no resultado, no sucesso dessa comunidade sensacional. Exatamente. Não é à toa que se constrói a maior comunidade de leilões do país, a mais bem-sucedida, não só a mais bem-sucedida, de mais de 3 bilhões em arrematação, com muita mão na massa, com muito contato, com muita parceria, né? Então, a imersão dos dias 20 e 21, sábado e domingo, vai ter muito disso, não tem dúvida nenhuma, né? Vai ser uma imersão muito mão na massa, com muita parceria, muito aprendizado e muita prática, né? Que é o nosso viés aqui na Smart. Na Smart a gente foca 100% na prática e lá na imersão não vai ser diferente. Então, galera que vai, já se preparem, sejam todos bem-vindos. Abrimos o grupo hoje da imersão, tem, cara, interação muito legal, tá muito bacana e eu tenho certeza que vai ser um evento incrível aí, vai sair todo mundo na segunda-feira com a cabeça
a mil, querendo aplicar a todo momento, aplicar já de imediato todo o conhecimento que aprendeu. Então, show de bola, galera. Sejam bem-vindos aí à imersão do sábado e domingo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de pós-arrematação, né? Então, todo domingo aqui já é característica dessa live aqui do Papo de Leilão trazer sempre conteúdo prático para você, obviamente, aplicar aí no seu dia a dia, né? Você já aproveitar esse conhecimento para amanhã já aplicar em uma das suas arrematações. Então, é sempre conhecimento valioso para valorizar não só o nosso tempo, mas o tempo de vocês também, tá bom? Então, bora para cima, vamos falar um pouquinho sobre pós-arrematação, né? O Fernando tá com um caso aí, e é legal, né? Porque, assim, muitas do que a gente traz de prática aqui, cara, quase 100% dos casos são arrematações que a gente faz e, na maioria das vezes, com alunos. Então, na verdade, essa comunidade, ela não é uma comunidade de mentores e mentorados, né? Ela é uma comunidade de investidores em que a gente está no meio da galera para fazer o negócio acontecer. Então, a gente faz junto, né? Não é só ensinar, é ensinar e pegar na mão e fazer junto. Esse é mais um caso. E esse caso aqui, o Fernando está como arrematante também na arrematação, né, Fernando? Você entrou como arrematante junto com os tubarões ali e vai contar para a gente um pouquinho do que aconteceu, qual a sacada desse pós-arrematação. Já é um manualzinho aí, já pega papel e caneta na mão, que eu tenho certeza. Gente, essas imersões, essas lives aqui não estão ficando gravadas, tá? Então, cara, pega um caderninho, anota os pontos principais, já vai te ajudar a aplicar em alguma arrematação sua de imediato, né? Então, não fica disperso, sei que tá rolando Copa do Mundo agora, tá vendo TV, tá vindo aqui, não presta atenção em nada, no final nem vê o jogo e nem aprende. Então, tira um tempinho aí, pega um caderno, caneta e bora para cima aprender, né, Fernando? Conta pra gente um pouquinho de como é que, né, a origem da arrematação, da garimpagem, que negócio foi esse, e bora começar aqui a bater um papo legal. Então, é interessante falar, pessoal, porque o que acontece? Esse pós-arrematação aqui, aí você vai olhar tudo que está no manual, tudo que está na lei, como é que funciona, você fala assim, não, beleza, quando eu arrematar, eu já sei o que fazer, porque está escrito ali. O que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês é o como. Porque depois de centenas de arrematações, de tanta experiência que a gente tem aqui no nosso dia a dia, é mais fácil a gente conseguir aprimorar o que a gente precisa para um pós-arrematação. Ou seja, conseguir êxito naquilo que a gente precisa. Todo mundo sabe que a arrematação judicial, você está ali na dependência do quê? Do entendimento do juiz. Então tem juiz que não está acostumado a fazer leilão. Cai para ele lá uma execução de um título e daqui a pouco ele está cobrando e daqui a pouco tem que ir para um leilão e ele não tem noção, ele não tem muita habilidade com aquilo. E aí, quando bate ali o auto de arrematação, ele, malemar, ele sabe mais ou menos como fazer ali. Ele não entende, às vezes, ele não tem conhecimento pleno daquele... Né? O juiz trabalha com dezenas e milhares de matérias diferentes de direito. Então, compete a gente, como arrematante profissional, direcionar isso para que a gente gere, inclusive, jurisprudência. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês. Essa arrematação, Zona Norte de São Paulo, ali, Vila Mazei, perto da casa do Alípio, do Luciano, e aí eles olharam e falaram, pô, essa casa aqui tá fantástica pra gente. Leilão judicial, 625 mil de lance. Podendo, logicamente, por ser judicial, podendo parcelar. Né? E quando que a gente pode parcelar uma arrematação judicial? Apenas e somente quando não tem concorrência. Quando a concorrência ali vai em cima de proposta. Então, você apresenta a proposta parcelada, se tiver um lance à vista, o lance à vista prevalece. Nesse caso específico, né, a matrícula estava recheada de penhoras e indisponibilidades trabalhistas e um monte de situação. Era uma casa grande, né, de rua, em São Paulo. Olha só para vocês verem. 625 mil. Mas eles moram naquela região. E aí eles bateram e falaram, cara, essa casa aqui, depois que a gente arrumar ela, porque é aquela história que a gente fala da nossa tese de casa de médio padrão, né, Renan? De classe média. Você não tem no bairro casa nova reformada. Você só tem casa velha. Né? Então, o que você tem que estar pegando ali? Uma matéria-prima para você reformar e colocar no mercado o melhor produto. Então, nesse caso específico, o que aconteceu? 625 mil de lance inicial. Aí você faz o seguinte, espera aí, parcelado? Parcelado. Então, você tem 25% ali de entrada, 140 mil, 150 mil, e o resto em parcelas. Olha que legal. Dá para fazer assim? Dá. Desde que não tenha concorrência na vista. E batata, exatamente pela diferenciação do olhar, né, do tubarão, no caso ali, pro Luciano, que estão ali na região, isso daqui foi lance único. Nenhum arrematante olhou lá e falou assim, cara, tá caro.
Não, olha, essa casa está muito estranha. Não, aqui não tem dinheiro. Ou seja, a gente elimina a concorrência numa praça boa em São Paulo, pegando uma arrematação com lance único e parcelado. Por conta do quê? Da perspectiva que um tubarão tem sobre o negócio. Quanto vocês pagaram na casa? 625 mil. 625 mil, bacana demais. Vila Mazeia, bairro de São Paulo, viu, ô Giselda? Não é Osasco, não. Bairro de São Paulo. 625 mil. E qual que é a perspectiva de venda? 1.200.000. 1.200.000. Cara, preço totalmente compatível ali, dependendo da casa ali, totalmente compatível. Então eles já bateram ali o olho, já sacaram que tinha dinheiro na mesa, arrematação parcelada, sem concorrência, né? Isso tem um motivo, tá, gente? Hoje, porque assim, existe, muita gente fala do mercado de leilões de imóveis como se a divisão do mercado de leilões de imóveis ela fosse, ou a segmentação do mercado fosse dividida entre leilão judicial e extrajudicial. Gente, isso é bobagem, tá? Existe ali uma diferenciação de checklist, umas coisinhas que você tem que seguir, que você tem que, obviamente, que a gente vai falar aqui agora, por exemplo, condução de pós-arrematação, mas a grande segmentação do mercado é a de segmentação de valor de venda mesmo, tá? Por quê? Porque ali muda muito. Hoje você tem um grande mercado de populares, né? Então, assim, normalmente quem se especializa em populares segue a linha dos populares, e quem se especializa em médio padrão, imóveis comerciais, outros tipos de imóveis, vai muito nessa linha. Por exemplo, eu arremato muito pouco popular, tá? Então, assim, uma ou outra, às vezes de ocasião, com parceiro e tal, não tenho a cultura de arrematar popular. Esse tipo de casa aí é o tipo de casa que eu gosto. Por que esse tipo de casa que eu gosto? Porque quando você vai entrando nesse segmento, você tem poucas operações e você tem a capacidade de trabalhar nessas operações, que o Fernando falou, né, o desejo, porque já entra num segmento de mercado em que o que vende o imóvel já não é mais o racional, é o emocional. Né? Então você trabalhar uma boa reforma e você não tem concorrência. Isso é maravilhoso, né? Você não tem concorrência. Na hora que você entra ali numa arrematação dessa e faz o básico no imóvel, é claro que dá para trabalhar ainda mais o imóvel, de repente até extrair mais valor, mas o básico que você já faz no imóvel já torna seu imóvel o melhor da rua, o melhor da região, porque não tem nem imóvel novo para essa faixa, não tem casa sendo construída para essa faixa de preço. Isso não existe. Quem está construindo casa para gastar 800 mil, 900 mil, está construindo casa em condomínio. Né? Então, na hora que você pega uma casa na rua, não tem concorrência. E está construindo um patamar, às vezes, mais elevado, gastando ali 1,5 para vender por 2,5, gastando 2 para vender por 3. Esse é o patamar de quem constrói casa para vender. E quando você tem, aí o que você tem ali é apartamentos. Né? Então, você vai ter incorporação de apartamento, aquele monte de apartamento, e normalmente são apartamentos pequenos ou apartamentos que o valor já ultrapassou ali totalmente essa faixa de 1 milhão, 1.200.000, já para 1.600.000, 1.800.000, ainda mais São Paulo, 2 milhões, né? Que é o que viabiliza a incorporação. Então, é um nicho muito bom, porque é um nicho que você entra e a operação está na sua mão, porque é uma operação que você controla o produto. Então, quando você entra num nicho em que você não tem o melhor produto, você vai ter que trabalhar com preço. Então você vai entrar, estou entrando no nicho de altíssimo padrão, é preço. Estou entrando no nicho de, às vezes, né? Porque dependendo da região, você tem bastante coisa nova. Você está entrando, às vezes, no nicho de popular. Cara, se tem MRV novo lá e você está com imóvel usado, você vai ter que botar mais barato. Né? É claro que ali você já começa a entrar muito na necessidade, às vezes você vende a parcela. Então, eu estou querendo só mostrar que são estratégias diferentes para nichos diferentes. Não tem nada a ver com leilão judicial e extrajudicial. É segmentação de mercado e estratégia de saída. Então, na verdade, o que a gente foca sempre, né, Fernando, é assim, como eu vou sair da operação? Mais do que simplesmente qual é o tipo de leilão extrajudicial ou judicial. Agora, inegavelmente, você tem que ter domínio do pós-arrematação, especialmente no leilão judicial, porque tem algumas movimentações processuais que você tem que fazer, ou o seu advogado, se você não for advogado, você tem que contratar um advogado para fazer isso, que são fundamentais para a arrematação ser bem sucedida, né, Fernando? Exatamente, Renan. E aí, o que é interessante, sabe, pessoal? Porque a gente parte do pressuposto que leilão judicial demora. Leilão judicial, o juiz enrosca. Então, um monte de coisa pode acontecer. Mas como é que a gente mitiga tudo isso e como é que a gente acelera a questão de processo? Com conhecimento. Então, nesse caso específico, o que aconteceu? Essa arrematação, o leiloeiro até demorou um pouco para juntar no processo o auto de arrematação, né? A gente mandou para lá toda a documentação, então foi 625 mil
25% de entrada e o resto em 30 parcelas. Então, você vai analisar ali o processo, era uma execução de uma dívida do Bradesco, um processo de 2013. Tá? O executado, ele mora nesse imóvel há quase 40 anos. E ele deu o imóvel, aí entra aquela questão do bem de família e tudo mais. Ele tem outros bens, tinha um outro imóvel em Guararema, uma outra coisa assim. Mas, assim, ele deu esse bem a título de garantia de empréstimo do Bradesco. Isso lá em 2013. Então, quer dizer, já tira de cara ali a característica de bem de família. Mas, enfim, junta o leiloeiro lá, o auto de arrematação, e aí sobrevém, gente, uma decisão do juiz de uma forma assim mais absurda do mundo. O que o juiz falou? Inexistindo nulidade, homologa a arrematação. Entretanto, como essa arrematação é parcelada, vai ficar vinculado à expedição da carta de arrematação e a emissão na posse somente após a quitação do preço. Então imagina você que está lá, leu todo o manual, entendeu tudo de leilão, ok, aí você faz uma arrematação judicial e daqui a pouco você se depara com uma decisão no processo onde o juiz fala o seguinte, ó, você vai pagar parcelado, então você só vai tomar posse e registrar o imóvel daqui a 30 meses. E agora? O que você faz nessa situação? Quero que vocês... Vamos fazer uma coisa interativa aqui? Escrevam para mim nos comentários aqui o que vocês fariam. Qual a medida que vocês adotariam nesse caso? Senta e chora? Até respondendo, enquanto o pessoal vai respondendo aí, então, né, parcelado, o juiz determinou que a carta de arrematação, né, só poderia ser emitida após a quitação integral do preço. Agora, só enquanto o pessoal vai responder, qual seria a medida que vocês adotariam para tentar reverter isso, tá? Então, a primeira pergunta aí do Fernando, enquanto vocês vão pensando e respondendo, deixa eu responder a Esther aqui, falou que parcela sem juros, tá? Na verdade, no leilão judicial não tem juros, tá? Então, você não tem juros, você tem atualização. Normalmente usam a tabela do tribunal que é vinculada ao INPC, tá? Então, essa é a atualização da parcela. Pega o Tribunal de São Paulo lá, tem uma calculadora, você vai lá, joga o valor, parcela, você vai fazendo a atualização, tá bom? Vamos lá, chama o Fernando, gravo. Compra uma questão ordinária, primeiro lembrando da mãe do juiz, depois pensando de cabeça fria. É boa, É isso aí. Hipotecar como garantia, embarga e agrava. Tem que chorar no pé do juiz. Agrava o completo pagamento integral, embarga, impede vinculação do pagamento da hipoteca e vincula o pagamento da hipoteca para fazer a hipoteca. Beleza. Show. E aí, Fernando? Perfeito, gente. Então vamos lá. O que eu fiz aqui, né? Porque a gente tem a primeira opção, né? Necessariamente essa. Olha, vamos agravar para o tribunal, né? Juiz sem vergonha, como lembraram aí da mãe dele, né? Vamos agravar para o tribunal e tudo mais. Aí, essa é uma coisa que teria que fazer de praxe. Eu não posso permitir, e tem muito arrematante que deixa isso passar. E depois que preclui seu direito, você não tem mais o que fazer. E aí, o que acontece? Nesse caso específico, saiu a decisão de manhã, à tarde, a gente já tinha protocolado no mesmo processo embargo de declaração. Eu até mandei o arquivo para você, Irna. E qual que é o detalhe? Como a gente está querendo falar aqui sobre a questão do como, o que eu tenho que constar nesses embargos de declaração? Para quem não sabe, embargo de declaração ele tem uma finalidade exclusiva, que é sanar omissão, nem lembro mais, são 3 só assuntos dos embargos. Omissão, erro material, e aí o que acontece? E contrariedade, e contradição. Então ele só tem uma finalidade no processo, que é isso. Então ele não serve para o que a gente precisava. Então eu queria convencer o juiz de que ele estava errado, queria que ele mudasse de opinião, mas eu fui por esse remédio. Por quê? Porque eu entendo que esse remédio ele é mais eficaz. Só que eu tenho que pegar a dose. Vocês entenderam? É igual a remédio, o que diferencia remédio de veneno é a dose. Então eu tenho que necessariamente fazer a petição, os embargos de declaração, com o volume certinho. Para quê? Para que ele fale, não, realmente, vacilamos aqui, corrige isso daí. E como é que eu consigo fazer isso? Então eu preparei lá uma petição com embargo de declaração, informando para o juiz, olha, meritíssimo, embora a sua decisão aqui tenha sido perfeita, homologando a arrematação, entendendo que tem que seguir desse jeito, entretanto, está contraditório aqui com relação à carta de arrematação, uma vez que o artigo 895 lá do Código de Processo Civil determina
que tem que ser feito ali a hipoteca judicial. A hipoteca judicial ela é exatamente para essa finalidade. É que para que eu proceda ao registro e aí fique vinculado a minha dívida ao próprio imóvel. Né? Então, eu fiz o quê? Eu montei um embargo de declaração, puxei um acórdão do tribunal dizendo exatamente isso, de alguém que agravou e conseguiu reverter, para falar, olha, inclusive esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, o que acontece? Está aqui, ó, é muito simples de fazer. Né? Então, você vai dar uma saída digna para o juiz, para que ele tenha conforto em voltar atrás da decisão. Não pode ser uma mera insatisfação com a decisão dele. Você vai explicar por A mais B por que a decisão não pode ficar daquele jeito. E assim foi feito. Entrei com os embargos de declaração e enquanto a gente esperava ali, já preparando já o agravo para poder subir, né? Falei, não, isso aqui vai dar certo. Mas, novamente, a gente embasou com ele. Aí, um outro erro que muito arrematante comete numa situação dessa. Já vai meter lá a questão de segurar dinheiro no processo, de emissão na posse, começa a misturar os assuntos. Agora, veja bem, quando sobrevém uma decisão para mim, dizendo que, ó, a arrematação está homologada, mas eu só vou dar a carta de arrematação e a posse depois que você pagar. Eu tenho que focar em solucionar esse problema, eu não vou misturar assunto. Então, primeiro eu busco pela estabilização da minha situação jurídica, que é qual? Carta de arrematação expedida, hipoteca judicial da dívida para ser averbado na matrícula. Eu estabilizo a minha relação jurídica no processo para depois eu impedir outras coisas. Eu não misturo. Porque quem muito quer, nada tem. Então eu tenho que ter garantia, eu tenho que ter direção naquilo que eu estou fazendo. Então nós entramos... Fernando, você falou um negócio legal, só fazendo parênteses aqui, né? Esse pós-arrematação, principalmente que envolve um magistrado, envolve todo, né, a justiça, o andamento da justiça, tem que ter muita cautela. Por exemplo, já aconteceu isso, inclusive a gente alertou, falou, cuidado com esse negócio de pedir devolução da comissão do leiloeiro. Antes Uma coisa, você da está hora. misturando um assunto antecipado. Aconteceu, né? Recentemente, um seguidor me chamou, pedi, agora o juiz enrolou, gravou essa decisão, o juiz não quer dar carta de arrematação enquanto não resolveu o problema da comissão. Cara, não é a hora de discutir isso. Você discute isso no final do processo. Você primeiro pega ponto a ponto. Primeiro, registro, posse. Depois você vai resolver o problema do débito de condomínio e IPTU, se tiver, para não deixar, obviamente, né, que nenhum credor levante o dinheiro antecipado. E depois, resolveu tudo, sua vida está resolvida. Sobrou dinheiro no processo para o exequente, né, ou seja, ainda sobrou para o exequente ali, foi capaz de quitar a dívida, quitou a dívida do exequente, sobrou dinheiro no processo para o executado. Aí você vai lidar por eventual levantamento, né, para ressarcir a comissão do leiloeiro. Então tem que ter muito cuidado, porque na hora que você mistura, cara, são milhares de varas aí no Brasil, juízes com mais ou menos experiência em leilão, misturou, tudo que o juiz quer é dar uma travada naquilo ali e encaminhar para frente, entendeu? Então, assim, cara, se surgiu, colocou, né, o cara em uma situação complexa ali para ele resolver, ele vai suspender tudo e deixar depois decide, entendeu? Então, assim, qualquer coisa que você coloca o juiz numa situação complexa para ele decidir, ou vários pedidos atrelados, você dificulta o andamento da arrematação. Isso aqui é importantíssimo. Isso não tem nada, você não vai ver manual nenhum, você não vai ver isso no CPC, você não vai ver lugar nenhum. Isso aqui é só prática. É a prática que ensina isso, tá? Cuidado. Pedidos, cara, vai por parte. Resolve uma coisa de cada vez. Então, qual que é a primeira coisa que você tinha que resolver, Fernando? Resolver a mudança da decisão dele, para que ele permitisse ali de imediato a expedição da carta de arrematação e a hipoteca judicial. Então, primeiro, cara, olha só, pessoal, primeiro foi os embargos, dizendo para ele, juiz, eu quero a carta de arrematação e a hipoteca judicial. Aí entra aquela questão, mas e a carta de sentença? Uma vez que eu tenho uma decisão dele dizendo que ele só daria a carta de arrematação depois dos 30 meses, depois que eu quitasse a dívida, a carta de sentença não vale. Por quê? Porque a carta de sentença ela vai discriminar tudo o que acontece no processo. Ela não vai mudar a decisão do juiz. Então, ela também não me atenderia. Né? Então, eu preciso mudar a decisão do juiz. E aí, os embargos de declaração, eles vieram nesse sentido, mostrando para ele com fundamento. Então, eu só não cito lá, porque tem muito advogado também que faz isso, sabe?
ele coloca na petição a descrição da ementa, né, do acórdão que ele está usando como base, como fundamento, para dizer, olha, o tribunal já determinou isso em outras situações, em outros processos. Mas, além disso, eu junto no processo o acórdão, para que ele leia a fundamentação, para que ele veja a íntegra daquele processo. Não fica um negócio jogado no meio da petição. Né? Então, você vai e dá conforto para ele, para dizer, olha, o tribunal já vai reverter. Precisa mesmo ir para o tribunal? Então, olha aqui, não faz sentido e tal, tal, tal. Aí você vai e direciona ele para essa situação. E aí, imediatamente, no dia seguinte, sobreveio uma nova decisão do juiz. Adivinhe o que ele fez? O que você acha que ele Saudade fez? de você, o pessoal está aqui comentando aqui. Saudade de você, Fatinho Elefante. E aí, galera, o que ele É, fez? Nova decisão do juiz, depois do Fernando apresentar lá o recurso. O que ele fez depois da. Vamos ver quem adivinha aí, vamos ver. cadê? Deixa eu até ler aqui. Ó. Cadê? Eu vou ler para vocês aqui, tá, gente? Ó, Tem a decisão, Fernando. Coloca a decisão na tela aí, valendo. eu não consigo, deixa eu ver se eu não consigo virar aqui, deixa eu ver, eu consigo, peraí. Ah, você está com o celular, Tá você aqui, está ó, com o tá aqui, computador? consigo. Ah, Ó. tá. Show. Ó, recebo os embargos de declaração, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Recebo opostos pelo arrematante Anderson Rodrigo, nosso Anderson Tubarão, eis que tempestivos e regularmente fundamentados. No mérito, assiste razão ao embargante. A decisão embargada de fato, olha lá, ó, encerra obscuridade e contradição interna, na medida em que, deixa eu ler aqui pela tela, eu vou mostrando aqui, porque senão eu vou ficar do tonto aqui, ó. Na medida em que, num primeiro momento, condicionou a expedição da carta ao pagamento integral do preço, para em seguida admitir a constituição da hipoteca judicial sobre o próprio imóvel como garantia idônea do saldo devedor, sem deixar claro se tal providência substituiria para todos os fins a exigência anteriormente exposta. Olha só. Então eu acolho os embargos, suprindo a obscuridade para esclarecer que nos termos do 895, tratando-se de arrematação parcelada do bem, a carta de arrematação poderá ser expedida independente de quitação integral do preço, desde que constituída e registrada a hipoteca judicial. Olha só. Esclareço ainda que o mandado de emissão na posse deverá ser expedido conjuntamente com a carta de arrematação, não ficando condicionado à comprovação posterior do registro de arrematação, bastando, para tanto, a comprovação da constituição do registro acima. Olha só. Então, ele colocou aqui carta de arrematação e que o mandado de emissão na posse deve ser expedido junto com a carta, não ficando condicionado à comprovação do registro. Então, ele já mudou tudo isso. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó. Com a expedição do mandado, fica condicionado o decurso de prazo do 903, sem impugnação, tal, tal. Ou seja, ainda tem o prazo de 10 dias do 903. Deixa eu voltar aqui. Então, galera, deixa eu fechar aqui. Então, o que acontece aqui nesse caso? A gente foi lá com embargos e conseguimos reverter a decisão do juiz. O juiz voltou atrás e falou assim, me espeça tudo isso daí. Aí entra aquela questão que a gente já falou aqui sobre a questão de carta de sentença. Que momento que eu vou atrás de carta de sentença? Eu vou atrás de carta de sentença, gente, quando eu tenho um problema com relação à desocupação, com um problema com relação ao andamento do processo. Nesse caso específico, orientei Tubarões, Anderson, Luciano e Alípio. Gente, mas e aí? Quem é que está morando na casa? Eu não sei o que. Agora ninguém fala nada com ninguém. Vamos ficar quietinho. Espera passar os 10 dias. Espera passar os 10 dias. Decorreu o prazo dos 10 dias, gente. Aí sim, o que aconteceu? Enquanto a gente peticiona e dá impulsionamento no processo, foi lá o Alípio e o Luciano visitar a casa. Bateu lá, opa, tudo bem? Eu sou representante do novo proprietário. E aí, o morador que está lá há 43 anos os recebeu, fez até café, mostrou lá a casa toda e conversou bastante lá com eles. E a gente está tentando, inclusive, negociar essa casa com ele de novo. Mas o que aconteceu? A gente começou a dar um andamento ali com o ocupante já antes da emissão na posse, antes de qualquer coisa. Na sequência, necessariamente, o que a gente fez aqui? Ó? Eu vou mostrar para vocês como é que é para poder dar andamento na situação. Detalhe. Eu falei para vocês no começo, na matrícula desse imóvel, tinha várias averbações lá de indisponibilidade trabalhista e outras penhoras de outros bancos. Então a matrícula estava toda suja. Aí, o que eu preciso? Eu preciso necessariamente também conduzir para o juiz como é que precisa ser expedida essa carta de arrematação. Que tenha que constar expressamente nela
já a ordem para baixar todas as penhoras e indisponibilidades. Não é? Por quê? Porque, do contrário, eu vou ter que ir em cada um daqueles processos, esperar o andamento daqueles processos para me poder limpar a matrícula. Então, a gente já tem hoje o provimento 188 do CNJ, artigo 320 lá, G, que determina que o juiz da execução já pode baixar as matrículas. Ah, mas isso está lá escrito, expressamente. Mas acontece? Na prática, o juiz sabe disso? O juiz aceita isso? Na prática, não, vocês sabiam? Na maioria, de 7 em cada 10 vezes, o juiz nega. Por quê? Porque ele fala assim, como é que eu vou baixar a indisponibilidade de penhora de outro juiz? Não vou fazer isso. E ele não faz. Então você tem jeito também para poder fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês agora a minha petição de como que a gente fez para poder pedir, né? E qual seria a resposta do juiz também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, em primeiro lugar, requer pela juntada das custas a expedição de carta de arrematação, bem como a diligência do oficial de justiça. Aí, ó, compulsando os autos, a decisão homologou a arrematação, já está perfeita, acabada e retratável, conforme certificado pela serventia. Que também precisamos de despacho lá do balcão virtual, pedir para eles dar andamento, certifica para a gente aí, por favor, e a gente conseguiu. Ó, ato contínuo, sobreveio o ato originatório cumprido com as juntadas as guias e respectivos comprovantes de pagamento. Dessa forma, não tem nenhum impedimento mais a determinação da expedição da carta de arrematação e o mandado de missão na posse. Aí vem, ó, olha o pedido, gente. Importante salientar que consta na matrícula do imóvel arrematado averbações de 3 penhoras. E eu descrevo aqui, ó, AV3, AV4 e AV5. Conveniente esclarecer que a arrematação constitui forma de aquisição originária, isso aqui também é outra balela, tá, gente? Assegurando a arrematação a aquisição do bem livre e desembaraçado de ônus. E olha aqui, ó, olha o destaque, ó. Exatamente para uniformizar as decisões judiciais quanto a essa matéria, o CNJ determinou expressamente no artigo 320 do provimento, aqui, ó, em vermelho e em letras maiúsculas, ó, que compete ao juízo que determinou a arrematação prever expressamente o cancelamento das constrições oriundas de outros processos. Oh, ele riscou tudo aqui, ó. E aí, o que acontece? Para reforçar, nesse entendimento, nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal de São Paulo. E aí você descreve, ó. Não só descrevi um agravo aqui, aonde o tribunal determinou que o juiz da execução baixe, como eu juntei também esses 2 acórdãos no processo. Então a minha petição ela já foi totalmente instruída para ele. Ó. Destarte é imprescindível que conste expressamente na carta de arrematação a determinação judicial para que o oficial registrador proceda abaixo o cancelamento das penhoras e indisponibilidades da matrícula. Aí vem o pulo do gato aqui, gente, ó. Expedição da carta de arrematação, ó, pedido, com a determinação expressa para o oficial registrador, na sequência, que conste expressamente, tal. Terceiro, olha aqui, que requer também a expedição do mandato de missão na posse, para que conste autorização de uso de força e reforço policial, caso necessário, bem como ordem de arrombamento. Aí, olha só o pulo do gato. Que eventuais bens e objetos não retirados do imóvel seja caracterizado como abandono e perda da propriedade do imóvel. Entendeu? Nos termos do artigo 1275, inciso 3º do Código Civil, autorizando o arrematante a dar destino que melhor lhe aprouver. E que seja indeferido qualquer pedido de levantamento ou transferência de valores até que seja cumprida a emissão da posse e efetivado o registro da arrematação. Então, gente, o que eu quis mostrar aqui para vocês? O pulo do gato, perdimento dos bens. Né? Então, na emissão na posse, o que eu olho? Primeiro, carta de arrematação, constando expressamente autorização para o oficial de registro já limpar a matrícula, a registrar sua arrematação, registrar a hipoteca judicial. Pronto. Sequência. Quando você faz uma arrematação parcelada, até é bom falar sobre isso, né? Porque quando você faz uma arrematação parcelada, você comentou aí, passando a carta de sentença, né? Carta de sentença é usada, né? Principalmente nesse caso do leilão, no contexto do leilão judicial, para, de certa forma, substituir a carta de arrematação. Então a gente usa ela quando? Quando só tem a penhora do próprio processo, ou quando você, e também quando somente é pagamento à vista. Porque você não vai conseguir fazer essa carta de sentença, ter a ordem para baixar as indisponibilidades ou penhoras de outros processos. Então, porque quem lavra a carta de sentença é um tabelião,
com base no processo. Então, se não tem a ordem lá no processo, você não vai conseguir esse ofício, né? Obviamente é uma carta extrajudicial, então ela não tem o poder ali mandatório, né? Na verdade, ela só compila o que já estava decidido no processo. Então, passou 10 dias, processo, aquele caso que você arrematou, processo de condomínio. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Você arrematou lá, só tinha penhora do condomínio, você pagou à vista e o juiz demora a emitir a carta de arrematação. Já lavrou o auto de arrematação. Ah, estou com um caso aqui, que vai acontecer isso. Que é o caso daquele terreno de Alphaville, que a gente arrematou. Leilão judicial, a própria loteadora executando, processo simples pra caramba, nem tinha dívida de condomínio verbal, a própria penhora é a própria penhora que originou o processo, né, a única penhora da matrícula. E, cara, demorou 5 meses para expedir o auto de arrematação. Aí saiu o auto de arrematação. Pediu para a gente recolher o ITBI para expedir a carta de arrematação. Sabe quanto vai sair essa carta de arrematação? Final do ano. Então, nesse caso específico, o que a gente vai fazer? Cara, recolher o ITBI e levar para um tabelião, lavrar a carta de sentença e registrar esse imóvel. Ponto. Tá? Então, o que a gente vai fazer no processo? Simplesmente a gestão ali do recurso que está depositado para quitar o condomínio e IPTU. Tá? Então, basicamente, a gente nem precisaria de quitar o IPTU, porque decisão da STJ já consolidou o entendimento que o arrematante não responda. Mas vai acontecer, porque o juiz vai intimar condomínio e IPTU. Minha preocupação, na verdade, é com o condomínio. Tá? Bom, beleza? Então, carta de sentença você vai usar para isso. Nesse caso aí, não faz sentido usar carta de sentença, porque tem hipoteca, tem que passar um monte de penhora. Então, você precisa, na verdade, que o próprio juiz faça isso, porque senão você vai ter que registrar e depois sair pedindo para cada juiz que determinou a penhora ou a indisponibilidade um ofício para baixar. O que vai demandar tempo, cada juiz vai demorar, né, o tempo necessário, o tempo ali da vara, né, que ele atua. Então, isso aí naturalmente vai ser mais moroso. Então, o caminho mais rápido é pedir com o próprio juiz do processo. E agora, com essa determinação do STJ, do CNJ, que o próprio juiz da arrematação ele tenha poder ali para poder já determinar a baixa das penhoras e indisponibilidades. E a diferença, que esse exemplo que o Renan está levando para você, gente, a diferença também é a questão da emissão na posse. Então, num caso desse, que a gente arrematou uma casa que está ocupada, eu preciso tomar posse. No caso do lote de Alphaville, não precisa de posse. Então, a sua regularização ali é documental, é o registro. Tá? No meu caso aqui, não importa eu registrar, eu preciso da posse. E a posse vai sair junto com a carta de arrematação. Né? Então, eu preciso que seja expedido ali o mandado de emissão na posse e tudo mais. Então, não faz muito sentido. A gente tem que dar um jeito de acelerar o processo. E aí a gente começa a explicar para o juiz como é que funciona, a dizer. Então, olha só para vocês verem, quando a gente fala que leilão é fácil, né? E é fácil, a gente tem diretrizes. Então, ó. Então, num leilão judicial, registro, emissão na posse, limpeza da matrícula, ou seja, baixar todas as penhoras e indisponibilidades. E aí também, necessariamente, a desocupação. O que eu vou fazer com os bens, o que eu vou fazer com o ocupante, qual é o prazo, como é que funciona. Né? Então, via de regra, essa questão do perdimento de bens, por exemplo. Quando a gente está tratando de um leilão judicial, gente, o cara que perdeu o imóvel, o ocupante, não é um mutuário que comprou no banco lá e tal. Ele está ali sendo cobrado por um processo que está há anos. Então, o que acontece? Ele é réu num processo onde o juiz está há muitos anos tentando buscar patrimônio para pagar o credor. Né? Então, ele já tem ciência dos atos, ele já tem ciência do que está acontecendo, e aí o juiz tira um bem do patrimônio dele para pagar o credor. E quando tira esse bem, é muito mais simples de você dizer para o juiz, falar, olha, o cara já está aqui há 10 anos, né, protelando a cumprimento da obrigação dele. Agora, na hora dele desocupar o imóvel, o que acontece? Eu vou ter que fazer o quê? Arrumar um depositário judicial, dar um jeito para disponibilizar. Não. Ele tem que sair. E se ele não levar tudo que é dele, perdimento de bens. Por quê? Porque tem nesse artigo 1275 do Código Civil a determinação expressa que fala de quando é que o juiz arbitra o perdimento de bens por abandono. Por quê? Porque estabeleceu um prazo de 15 dias para ele tirar as coisas dele. Se ele não tirar, fica já decretado o perdimento desses bens móveis. Entendeu? Para quê? Para que não tenha novos desdobramentos, nova discussão sobre o que é a responsabilidade do arrematante com o bem do cara, que não tem para onde levar minhas coisas. Entendeu? Então tem o jeito certo de fazer ali. Tá? Então a forma como você conduz um pós-arrematação, o jeito que você faz uma petição, o jeito que você leva esse assunto, essa matéria para o juiz, isso é fundamental
para você ter êxito, para você acelerar um processo ou para você ficar travado por anos. Entendeu? É sempre assim. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês agora qual foi a decisão do juiz para essa petição. O doutor Mário Sérgio aqui, ó, manda para o juiz uma leitura de presente em nome do executado. É o mineiro e o italiano, do Tião Carreiro Pardinho. Aqui, gente, ó. Decorrido o prazo legal, não houve impugnação à arrematação, conforme certidão. Diante do exposto, defiro integralmente os pedidos formulados. Olha que beleza. Espeça-se carta de arrematação, de novo, olha só, ele voltou novamente, porque aquela primeira decisão dele determinava a expedição da carta de arrematação, mas aquela decisão não me bastava. Então, olha isso aqui. Fazendo constar expressamente a determinação ao oficial registrador para cancelamento e baixa de todas as averbações e constrições existentes na matrícula, bem como determinação de registro da hipoteca judicial sobre o próprio bem arrematado, como garantia do saldo devedor remanescente nos termos do artigo 1499. Espeça-se ainda mandado de missão na posse do imóvel, autorizando expressamente o emprego de força policial para seu cumprimento, caso não desocupado voluntariamente em 15 dias, devendo o mandado ser cumprido sem devolução. Olha só, já deixa claro para o oficial de justiça aqui. Eventuais bens imóveis não retirados do imóvel, quando do cumprimento da medida, serão considerados abandonados, caracterizando perda de propriedade imóvel nos termos do artigo 1275, ficando o arrematante autorizado a lhes dar o destino que melhor lhe convier. Olha que legal isso. E aí fica vedado por hora, olha só que bonito, qualquer levantamento ou transferência de valores depositados nos autos, até que se verifique o efetivo cumprimento da emissão na posse e o registro da carta de arrematação perante o cartório de registro de imóveis. Então, gente, olha só que legal essa decisão. Deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam? Coisa linda, né, Tiago? Tiago falando aqui. Sensacional, Fernando. Que manobra legal, cara. Que sensacional, né? E quando você tem ali, obviamente, conduzindo o processo da melhor maneira, tem todos os pedidos atendidos, cara, isso aí você poupou um tempo considerável no desfecho do processo, viu? Sensacional. Porque, gente, para poder deixar uma situação um pouco clara aqui, onde que o pessoal erra? Aquela primeira decisão do juiz, quando ele acatou os embargos de declaração, ele determinou a expedição da carta de arrematação e determinou a expedição do registro da hipoteca judicial, para juntar ali a questão das parcelas. Isso me basta? Imagina você que no âmbito ali da emoção, putz, agora deu certo, arrematei, vou ganhar dinheiro. Ó, essa casa, gente, ela vai dar 500 mil reais de lucro. 500 mil reais, olha só. E aí o que acontece? Você fica com aquela decisão e para. Você tem noção de que o fato de você não ter colocado essa petição e não ter complementado essa decisão pode ter te atrapalhado aí pelo menos meses, 6, 10, 12 meses. Vocês entenderam? Por causa de um lapso, por causa assim, da falta de conhecimento, de um jeito ali. Falar, não, isso aqui para mim tá bom, mas eu preciso de mais. Eu preciso resolver as outras fases. E aí é o que entra, é o que a gente fala aqui sobre para vocês. Entra sabendo como é que vai sair. E para saber como é que eu tenho que sair, eu tenho que saber todas as fases que eu preciso suportar, que eu preciso ultrapassar dentro dessa operação. Vocês entenderam? Para só daí a gente lá se preocupar como é que eu vou negociar agora com o ocupante, se tem condição ou não tem de recomprar essa casa, o que eu vou fazer de reforma, quando é que eu vou vender essa casa. Isso é outra história. A primeira coisa, eu preciso atuar na frente processual, ou seja, na parte regulatória aqui, que é de regularização da matrícula. Isso também cabe no extrajudicial. Quando a gente arremata o imóvel lá na Caixa, né, Renan? Quando a gente arremata o imóvel do Santander, do Bradesco, o arrematante ele tem que ter ciência de como é todo o procedimento de registro. Tudo que ele vai precisar fazer para poder limpar aquela matrícula. O registro de CCI, o cancelamento, a regularização junto ao banco, para na hora que você vender, você não perder tempo. Então tem todo um passo a passo ali, de que quem está no dia a dia, quem já está executando isso, consegue se sobressair, consegue acelerar o processo. Aí quando a gente vem aqui numa live e fala assim, olha, arrematei judicial, tomei posse em 2 meses, registrei em 2 meses, vendi em 6 meses, o pessoal fala, isso é mentira, isso não tem jeito. Por quê? Porque não domina todo o processo. O que a gente traz aqui para vocês é prática na veia. Né? A gente fala live de caso prático. Domingo é dia disso. Exatamente. É na prática, não é teoria, não. Isso não está no CPC, não está em lugar nenhum. Na verdade,
essa manobra, o conhecimento prático, né, e a resolução da melhor forma possível aqui, só quem está no campo de batalha pode trazer, né? Então, essa live aqui de domingo, ela é muito voltada para esses casos práticos, para ajudar vocês aí a aplicar o conhecimento já na segunda-feira, né? Na verdade, vocês aprenderam aqui, ó, quem tiver com o processo enrolado aí, para, dá uma olhada no processo, vê o melhor caminho, que o conhecimento que você aprendeu aqui hoje, ele já é aplicável a partir de amanhã. Muito bom, Fernando, show de bola. E o que vocês estão pensando em fazer com a casa? Vão fazer alguma reforma? Qual que é a ideia sua com esse imóvel aí? Qual que é a estratégia que vocês vão adotar para puxar o 1.200.000? Fala a metragem da casa, terreno, construção. Putz, aí eu já não sei. Tantas, eu tenho tantas aí. Deixa o Luciano e o Alipe falar aqui o Anderson falar aqui Eles nos falam aí, ó. comentários. É, O Luciano Alipe, se quiser entrar conosco aí, ó, entra aí, ó, Luciano e Alipe. Se quiser então entrar aí, aí e contar um pouquinho também da parte mercadológica aí do imóvel, né? Já deu um baile aqui na parte jurídica, você ia contar um pouquinho da até, parte mercadológica, mas ali o bairro é muito bom, né? Ali é um bairro de classe média. Vocês vão fazer alguma reforma? Qual que é a ideia? então, a ideia é a seguinte: primeiro, tivemos lá, visitamos a casa, já conversamos com o ocupante. É um senhor que ele mora na casa há 43 anos. Então, o problema do processo judicial, gente, é que na maioria das vezes, nem a gente entende que é justo o cara perder o imóvel para pagar aquela conta do banco. Sabe, assim, é um negócio muito. Isso dói um pouco na gente, a gente tem esse fator. E eu já tive casos que eu vendi o imóvel muito barato para o ocupante para poder resolver a situação dele. Né? Foi uma casa que eu tive em Mogi, a casa que eu peguei lá em São Paulo, lá também na Zona Norte, lá em Santana. Então tem situações assim que a gente tenta de todo jeito ajustar. E nesse caso específico, é um senhor que mora lá há 43 anos, ele tem um escritório, 2 funcionários que trabalham na casa com ele todos os dias. Então a gente vai tentar buscar ali alguma composição para manter ele na casa, para vender a casa para ele mesmo. Né? Ainda que a gente ganhe um pouco menos ali. Vamos tentar viabilizar. Então eu já conversei com ele e olha só que legal, hein, Renan? Primeira mão aqui. Para o grupo que vai participar da imersão em sábado e domingo que vem, né, na próxima semana, eu já antecipei no grupo o vídeo onde o Luciano e o Alípio foi lá nessa casa. Então o pessoal que vai na imersão já viu essa casa e já mandei também o vídeo, quase 8 minutos de conversa com o ocupante, onde eu estou negociando com ele. Né, deixei ali todo o trato, como foi, do começo até o final, né, ou seja, a abordagem, todo o assunto. Para quê? Para exatamente mostrar para vocês ali na prática, no ao vivo, como é que é uma conversa, a condução do negócio todo. Né? Então eu tenho, por exemplo, hoje, o lado forte da mesa, de uma decisão do juiz dizendo, ó, 15 dias para sair, perdimento de bens, e em contrapartida, concomitantemente, ou seja, em conjunto, eu estou negociando a casa com ele, para que eu possa ali tentar abençoar ele de alguma forma, né, ver se vai ser viável ou não. Então a galera da imersão já teve o privilégio de ver esses 2 vídeos hoje. É bastante tempo, né? O vídeo de 5 minutos da visita, 8 minutos da conversa, mas eles estão um pouco mais inteirados desse assunto. E aí. Sensacional, Fernando. Muito bom, cara. E ela ouvia aqui o pessoal comentando que 380 metros. Cara, isso é espetacular, né? Então, assim, casa com muito potencial. Vila Mazé, 380 metros. Provavelmente, dependendo ali do investimento que o ocupante fez, ele vai tentar, de alguma forma, viabilizar essa recompra aí. O pessoal perguntou, dá para vender com hipoteca? Financiado, não, tá? Você vai ter que baixar a hipoteca, às vezes você pega a entrada ali do comprador, quita a hipoteca, pede o ofício baixando, por quê? Porque na hora de financiar, se for vender financiado, o banco vai pedir a matrícula limpa para poder alienar, colocar a alienação dele, tá? Para garantir o empréstimo. Agora, você pode transferir a hipoteca. Então, por exemplo, ele pode te dar uma grana, você transferir as 30 parcelas ali para ele, né, para ele continuar pagando. Isso pode fazer, tá? Então, você transfere, ele que assume a hipoteca lá para pagar, isso oficialmente, tá? Você pede autorização para o juiz, se a transferência é feita. Então, tem jeito de sair, tem jeito de viabilizar ali para o ocupante. Talvez ele tenha alguma outra coisa que fica de garantia para a parte que ele talvez não tenha pagar à vista. Cara, dá para costurar de várias formas. Aí entra saídas também na venda, né, Fernando? Ferramentas, sabe coisas assim, gente, que às vezes eu posto no meu Instagram, o pessoal fica pedindo lá, tem modelo, tem não sei o que, não, são ferramentas que a experiência e tudo aquilo que a gente desenvolve hoje dentro do programa dos Tubarões nos permite. Por exemplo, eu vou entregar para vocês aqui agora um ouro, tá? Eu não sei se todo mundo aqui, alguém deve saber dessa situação, dessa saída, mas a maioria aqui eu garanto que não.
Nesse caso específico, eu vou estar lá com a carta de arrematação, inclusive, olha por que eu não tenho mais pressa em registrar, porque eu ainda estou negociando com ele. Então vamos considerar que eu consiga com ele ali, por meio de alguma filho, dos filhos, de algum parente lá, um crédito, um financiamento, que ele consiga financiar esse imóvel. Ele fala, poxa vida, Fernando, eu vou comprar esse imóvel financiado, então eu consegui crédito aqui, você aprovou meu crédito aí, eu vou resolver isso aqui. Aí você fala assim, pá, mas tem hipoteca judicial. Como é que eu saio? Eu posso, veja bem, eu posso pegar um outro imóvel que eu tenha, da minha carteira, quitado, Jogar. colocar lá nesse processo e falar, juiz, coloca a hipoteca para mim nesse imóvel aqui. Vocês entenderam? Aí o que acontece? Eu limpo esse imóvel, faço a venda para ele e continuo pagando Perfeito. em 30 parcelas. Perfeito. Ó, o cara vai comprar financiado. Você pode, se você tiver um outro imóvel limpo, você transfere a hipoteca, você coloca outro imóvel em garantia. Isso é perfeitamente possível. Você pode tanto transferir o pagamento para o comprador, mas aí tem um problema, ele vai ter que pagar em 30 parcelas, às vezes a parcela fica alta. Ele quer financiar em 420 no banco, né? Usando, obviamente, talvez algum parente, se ele não tiver crédito, compondo renda, enfim. Agora, o melhor de tudo é você limpar o imóvel. E aí você limpa de duas formas. Ou você pega e quita a hipoteca, ou você joga, troca a garantia. Você tem lá um imóvel, joga a garantia em outro imóvel. Então, espetacular, né, Fernando? E Tem saída detalhe, para tudo, gente. e aí, gente, aí o que acontece? Se eu vendo esse imóvel para o cara por 1 milhão e eu vou receber 1 milhão do banco, eu vou continuar pagando as minhas 30. Então eu estou ali com 450 mil, que foi o valor da minha hipoteca ali, para mim arrematar, ganhar dinheiro e depois eu pagar essa dívida. Então eu alavanco de todo jeito. Então, quando eu faço, por exemplo, uma venda para um ocupante nessa situação por um valor menor do que o de mercado, cara, ó, porque se eu tiver que reformar essa casa, a gente considerou ali em torno de uns 120, 150 mil, né, de reforma, para poder posicionar essa casa ali depois 1.200, 1.300. Então daria ali, sabe, uns 400 mil de retorno. Aí você imagina que eu venda para ele por 1 milhão. Ah, mas aí você vai estar diminuindo o seu ROI. Não, esse 1 milhão que vai entrar para mim, eu vou ganhar de novo. Por quê? Porque aqui a gente arremata todos os dias. Isso aqui faz parte da nossa rotina. Vocês entenderam? Então isso maximiza o lucro. Ele traz potencial, receita, gente. Leilão de imóveis, ele serve para quê? Para gerar lucro no bolso da gente. Então, eu falo, o lucro do leilão não está em tese, não está em milagre, em fórmula mágica. É a diferença entre o que você compra e o que você vende. E a diferença entre o capital que você tem. Muitas vezes o pessoal me pergunta sobre isso. Ah, mas qual capital que tem que ter disponível para a gente ganhar dinheiro, para não sei o quê? Você vai aparecer possibilidades infinitas. O que a gente faz aqui no programa dos Tubarões hoje é isso: treinar cada um para ser ilimitado. Então eu começo a ganhar dinheiro de possibilidades que eu nem sabia que existia. Então, eu vou pegar o dinheiro do cara, eu vou transferir a propriedade ali para outro cara. Ah, mas aí entra aquela situação, né, Renan? Mas qual imóvel você vai usar para substituir garantia? Quando a gente trabalha em conjunto, veja bem, essa arrematação eu fiz com 3 tubarões: o Anderson, o Luciano, o Alípio. Cada um deles tem 10, 15, 20 imóveis no estoque. Eu estou com quase 50. O que acontece? Nós temos lastro para poder fazer isso. Entendeu? Então a gente tem meios de estar fazendo. Por quê? Porque a gente está junto com pessoas que têm o mesmo propósito. Vocês entenderam que tem coisas que não dá para fazer sozinho? E sozinho, ser solitário é muito, muito chato, né? Não, isso aí, na verdade, né, tem coisas que você vai construir. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente acredita. Isso é cultura da Smart, tá? Eu acredito que você está muito mais perto de chegar no objetivo seu quando você está junto das pessoas corretas, tá? Eu sou fruto do meio. Eu vim de uma família pobre, humilde, meu pai, poxa, lutando ali para fazer o básico, mas a gente, graças a Deus, né, nunca faltou nada não, mas foi muita dificuldade, chegamos até o ponto de quase ser despejado e tal, e eu tinha uma das coisas que me limitava muito era justamente o meio, né, porque quando você está numa situação ruim, é difícil você estar no meio que não está pensando coisas grandes, né, e quando eu passei, mudei o meu meio, né, consegui, entrei no serviço público, né, depois virei auditor, conheci Pedro Pierre, conheci pessoas que estão ali pensando em coisas maiores, tentando criar, daí surgiu a Smart, inclusive, mudou completamente o meu resultado. Por quê? Porque na hora que você sai do meio a
e está no meio B, em que pessoas estão pensando coisas diferentes, cara, seu jogo muda completamente. E eu estou usando esse exemplo aqui porque é muito fácil falar de ambiente. Ah, o cara fala de ambiente. Tá, mas o que o ambiente transformou na sua vida? Estou contando minha história aqui. Como que o ambiente transformou minha vida. Né? E o que a gente vê hoje dentro da comunidade Smart, dentro do ambiente dos tubarões, o que você vê, na verdade, é o ambiente jogando as pessoas para cima. Porque quando você está num ambiente com pessoas boas que querem fazer o negócio acontecer com vontade, dedicação e, claro, conhecimento por trás, ajudando as coisas acontecerem, não tem erro, né, Fernanda? As coisas vão acontecendo. Então, esse ambiente é fantástico. E, falando de escala, né, eu acredito que a escala mora justamente na capacidade de fazer parcerias, tá? De estar no ambiente certo e se conectar, se associar a pessoas boas que estão fazendo o negócio acontecer. Não acho que a escala vai morar numa operação solitária, sendo bem sincero. Você vai encontrar um ou outro que deu, consegui. Cara, não acredito que com imóvel, tá? Não estou dizendo outros negócios, outras coisas. Embora eu acredite que o ambiente ele afete qualquer outro negócio. Mas no caso de imóveis, eu estou falando que eu tenho 13 anos de mercado imobiliário. Não qualquer coisa, ela sempre cresce com parcerias. Porque o imóvel tem valor agregado alto. Nenhuma construtora cara, você pode ver, sempre associando. Corporadora, construtora, sempre com 3, 4 cabeças, olhando, fazendo o negócio andar. Negócio aqui dentro da comunidade, os grandes arrematantes sempre se associando, né? Então, abrindo, desbravando, fazendo a coisa acontecer. Por quê? Como o imóvel tem valor alto, e você, para escalar, tem que se associar, tem que fazer arrematações, às vezes até saindo um pouco da sua praça, cara, se você não tiver parceria, você está morto. Essa é a grande realidade, né? Então, é mais um caso de uma arrematação com a parceria certa. 3 arrematantes, mais o Fernando, 4 arrematantes, Fernando advogado, outros com habilidade comercial, está lá no local, fez isso, fez aquilo, no final das contas você uniu as habilidades, uma arrematação completa, né? Então é uma arrematação literalmente completa. Você tem o cara para desenrolar o pós, o cara conhecer o mercado, o cara que entende lá, vai fazer a reforma, está lá no local, o outro que vai ajudar na venda e fechou. Na hora que você chegou ali, a coisa anda, né? Então, isso é muito legal lá. O Brands aí tá falando aí, ó, Avan mais FG. Cara, e mercado, pode olhar. Não tem nada no mercado imobiliário que é feito sozinho. Desde negócios pequenos, desde uma arrematação de um POP até o empreendimento da FG. Nada é feito sozinho. Porque o mercado imobiliário, a essência dele é construir parcerias e fechar as pontas. É disso que o mercado imobiliário vive, de sempre costurar e fechar todas as pontas do negócio. Então, parceria, para mim, no mercado, em qualquer lugar ela é importante, mas no mercado imobiliário, ela é a diferença entre o cara que dá o voo de galinha e aquele que constrói um negócio profissional e vive disso, né, Fernando? Exato. Inclusive, eu me lembrei aqui agora de um exemplo, Renan, ontem, na hora do jogo. Gente, eu recebo os leads, né, do tráfego pago de alguns imóveis. A maioria deles tem a Andréa que cuida lá para mim, mas esse, necessariamente, eu estou tratando dele, porque é um imóvel específico, né, de valor maior e tudo. E aí o cara me mandou no meio do jogo uma mensagem falando assim, olha, eu consigo comprar o seu imóvel e pagar com dinheiro lá fora, lá no interior, porque meu dinheiro está no exterior. Olha que legal. Aí, gente, primeira resposta pro cara no meio do jogo. Falei, claro. Por que claro, né, Renan? Porque eu tenho tubarão nos Estados Unidos, eu tenho tubarão na Europa, eu tenho tubarão onde for. A gente se ajeita, né? Isso daí é escalar, isso aí a gente está no ambiente certo, a gente vai dar um jeito. Eu não tenho nenhuma conta no exterior, mas eu recebo esse imóvel lá no exterior. Não, sensacional, Fernando. Muito bom o case, foi top demais. Receber a gente vai dar um jeito, cara. Você tem que vender, né? Não tem o que fazer. Mas aqui, muito bom o case, eu achei que foi muito, cara, agregou demais aqui a galera que acompanhou até o final aí. Tenho certeza que saiu aí com boas sacadas, não só do pós, mas depois aquela transferência da hipoteca, só aquela dica ali já valeu a live. E semana que vem, a gente tem ponto marcado aí, sábado, domingo em São Paulo, imersão de escala. Vou estar lá, eu, Pierre, Fernando. Vai ser sensacional, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba e vão sair de lá, obviamente, fazendo, já saindo na segunda-feira, doido para escalar, doido para fazer a coisa acontecer, aplicando os conhecimentos já na segunda-feira. Então,
A gente se vê na sexta, que vai ter Já o assistindo o aquecimento, jogo a gente vai ver o juntos? jogo junto. Exato, jogo junto. Brasil e Haiti, 9h30. E no outro dia estaremos juntos aí na imersão, sábado e domingo, imersão de escala. Fechou, Fernando? Fechou. Tamo junto, Até meu querido. Boa semana para você. Bora para cima. Valeu. até mais, galera.